Então hoje, por graça, pela bondade do Senhor, estamos chegando aqui no final de mais um livro da Bíblia, E nós louvamos a Deus porque Ele nos deu essa missão, porque Ele tem nos feito perseverar nessa missão, que é de ensinar a palavra do Senhor, ensinar como ela se revela, E a gente compreende que para poder conseguir fazer isso, a gente precisa vir estudando ela com fidelidade. E nós já conseguimos expor todo o livro do Evangelho segundo João. Hoje a gente está terminando a exposição do Evangelho segundo Lucas. Lembrando que as Escrituras, essa palavra aqui, foi Deus que inspirou esses homens a escreverem, Então, tudo que a gente tem estudado aqui, verdadeiramente, é a palavra de Deus. E a gente precisa analisar como que a gente tem recebido essa palavra, sabe? Se a gente tem recebido ela apenas como mais alguma coisa que a gente está recebendo na nossa vida, nos nossos dias, ou se a gente tem recebido ela com muita alegria, sabe? Compreendendo que ela vale mais do que ouro, ela vale mais do que qualquer ensinamento que filósofos, enfim, outras áreas da ciência deixaram para a gente como conhecimento, porque verdadeiramente essa é a palavra de Deus, como nós vimos aqui, Era até algo que eu estava meditando hoje em casa, que é muito maravilhoso, porque toda a palavra de Deus é maravilhosa, Mas a gente sabe que os 4 evangelhos, eles focam mais no ministério de Cristo, Deus encarnado, Deus quando se encarnou aqui entre nós, entre os homens. E o que eu estava meditando hoje com o Senhor, agradecendo, orando a Ele, justamente é isso, fazendo minhas anotações, porque o Senhor Ele escolheu e continua escolhendo se relacionar com as pessoas, se relacionar com a sua criação. A gente sabe, a gente está vendo aí, não só aí fora, nas nossas vidas, a gente percebe todos os dias o que significa o pecado, qual o efeito do pecado, qual o efeito da queda. A gente carrega até hoje o que o pecado representa e o que o pecado gera, Mas nós louvamos a Deus porque a gente viu que desde o início da história, Ele cria os homens, Ele criou o homem, criou a mulher. A narrativa bíblica nos diz que esse Deus ele vinha se relacionar com esse casal caiu, esse casal escolheu se afastar de Deus, mas de certa maneira o Senhor, desde antes dessa queda, Ele já sabia que nós faríamos essa escolha equivocada, essa escolha de se afastar dele, mas mesmo assim Ele escolheu criar um plano de redenção para os homens, E a gente vê aqui, na verdade, por que a gente diz que essa palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é atemporal, Ela perpassa os tempos e ela se encaixa em todos os tempos, em todas as eras. Somos nós. Um exemplo, talvez se essa época agora fosse a plenitude dos tempos, talvez se essa época agora fosse a época que Cristo viria, o Deus encarnado viria habitar entre os homens, talvez seríamos nós, os personagens que estariam narrados aqui nessa escritura que já está fechada. Talvez fôssemos nós. Mas, de certa maneira, essa história continua sendo contada. A escritura, o cânon, que a gente chama a Bíblia Sagrada, ela está encerrada. Tudo que o ser humano, tudo que o homem precisa para saber a respeito do que Deus quer que o homem saiba e tudo que o homem precisa saber a respeito da salvação, o plano de redenção, está aqui. Está aqui. Tudo que nós necessitamos está aqui. Mas só que Deus continua contando a sua história. Ele continua fazendo a sua história acontecer. E da mesma maneira que Deus veio se relacionar com homens e mulheres no passado, Deus continua vindo e se relacionando com homens e mulheres no presente, buscando pecadores arrependidos, salvando esses pecadores através da obra da graça. A gente sabe muito bem que o nosso Cristo é o que nós chegamos aqui nesse momento final do Evangelho de Lucas. Nós vimos aqui no domingo com o Roger, ele expondo. Se vocês não estavam aqui, quem não estava aqui, quem não conseguiu assistir, eu sugiro que assista. Está lá no canal do YouTube. A gente já aproveita e pede a vocês que tenham acompanhado o nosso material.
A gente está no início de um trabalho, né? A gente está engatinhando aqui nesse trabalho, principalmente aqui com esse ponto. A gente está aqui há 2 meses e meio, né? Confiantes na obra do Senhor, confiantes na palavra, nas promessas do Senhor. E nós estamos aqui felizes nessa missão. Então, a gente pede a você que nos ajude, né, a sempre estar curtindo quando você assistir os nossos vídeos, a estar compartilhando, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, seguindo o nosso perfil no Instagram. A gente está fazendo questão de deixar claro que aqui o nosso interesse não é monetizar o canal, mas é fazer com que mais pessoas conheçam essa palavra. E a gente já vai entrar aqui no texto agora, aqui, e a gente precisa guardar uma lembrança maravilhosa. Que lembrança maravilhosa é essa? Está aqui atrás na parede, a cruz. E qual é a melhor parte dessa madeira, dessa cruz, do madeiro? É que ele está vazio. O nosso Jesus reina. O nosso Jesus vive e reina. A gente está vendo, a gente tem percebido, não apenas através dos nossos olhos, mas através dos nossos sentimentos, através da nossa vida, através daquilo que nós carregamos de Cristo, porque, e é o que a gente vai ver aqui hoje, que é muito interessante, porque essa noção equivocada de prosperidade, essa noção equivocada de que andar com Jesus, andar com Deus é uma vida de maravilhas, é uma vida com ausência de problemas, de sofrimento, a gente vai ver que isso daqui é um equívoco. Essa é uma ideia antiga. E a gente vai ver isso daqui finalizando esse capítulo aqui. Está bem nítido para a gente tudo isso, né? E aí, eu queria começar aqui a expor com vocês o capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, né? A gente viu que o 23 finalizou com o sepultamento de Jesus, né? E o último versículo do capítulo 23 disse: então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Só criando aqui a cronologia, lembrando, quinta-feira o Senhor Jesus é preso à noite, sexta-feira começa todo o interrogatório dele, bem cedinho, né? Começa toda aquela questão, ele passando pelos tribunais, pelo tribunal dos fariseus, depois vai a Pilatos, depois vai a Herodes, enfim, aquela questão toda, e depois, para poder vir a crucificação do Senhor Jesus, né? E a gente vai chegar aqui agora na parte da ressurreição. E o versículo 1 nos diz assim, do capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. O que isso aqui está querendo dizer? Que elas, de alguma maneira, ainda iam continuar o ritual de sepultamento do Senhor Jesus, né? Porque, como já foi falado aqui, naquela época, os esquifes, eles eram envoltos, né, em panos, ataduras, e eram colocados ali óleos aromáticos, ervas aromáticas, né? Porque a gente sabe que um esquife, quando ele começa a entrar no seu estado de decomposição, ele vai liberando odores, vai liberando gases, e são gases que não são nada atraentes, né, ao nosso olfato. Então é isso que está acontecendo. Eles aqui ainda estão, né, naquela questão. Mataram o nosso Jesus, né? Mataram o nosso Jesus. Versículo 2. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Vou no 4, para poder complementar melhor. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. A gente viu a informação de que foram as mulheres que foram na alta madrugada continuar aquele ritual de preparação, de sepultamento do corpo do Senhor Jesus. Com certeza, essa era uma questão de, vamos dizer assim, de dificuldade delas. Nós, mulheres, um túmulo fechado, como que nós vamos fazer isso? Mas só que o versículo 2 já diz que ao chegar lá, elas encontraram a pedra removida do túmulo. E ao entrar, elas não acharam o corpo do Senhor Jesus. Até então, não estão entendendo o que está acontecendo. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas
resplandecentes. A gente estudou no Evangelho de João, João cita que é anjos, Mateus fala, Marcos fala também, e essa ideia aqui de homens com roupas resplandecentes, tudo se conecta, né? E uma coisa eu quero ressaltar aqui, porque muitas vezes isso tem sido uma questão de muita crítica, e de críticas ferrenhas. Ah, mas teve um que falou que era um anjo, teve outro que falou que era 2 anjos, aqui ele está dizendo que são 2 homens com roupas resplandecentes. Irmãos, esses detalhes pouco importam. Por quê? Da mesma maneira que essa escritura ela é inspirada por Deus, ela foi escrita por homens. Deus não transformou esses homens em super-homens. Foram homens comuns que nem a gente, que escreveram palavras inspiradas por Deus. O intuito é de sempre guardar isso, até mesmo para a gente poder se posicionar com relação à nossa fé. O nosso intuito, sabe, não é ficar nesses pormenores. O nosso intuito é estar com a nossa fé bem baseada na palavra de Deus, sabe? É estar bem convicto de que a palavra de Deus, ela não erra. Isso são apenas questões de detalhes, sabe? É uma questão, às vezes, de uma percepção. É uma questão de que, fulano escreveu, mas não escreveu como testemunha ocular. Fulano escreveu a respeito do que relataram para ele, né? Então, a gente precisa estar sempre, sabe, por isso, para poder a gente não ficar preso, muitas vezes, nos pormenores e passar por aquilo que é essencial. E sempre lembrando isso, tá? Tudo que a gente tem produzido de conteúdo aqui, a nossa visão é para a igreja local, é para aqui. A gente sabe que a palavra de Deus ela tem um alcance, mas ela é de acordo com as necessidades nossas, de acordo com as necessidades da igreja local. E isso é interessante da gente falar, porque às vezes, a gente talvez não seja agora, mas pode ser no futuro, pessoas que talvez vai estar acompanhando os nossos vídeos, certo? E vai estar apenas de casa, com todo amor, com todo carinho. A gente quer orientar essas pessoas. Busquem igrejas bíblicas saudáveis, busque uma igreja local. O cristão ele precisa estar em comunhão numa igreja local. Mas é isso que a gente fala, busque uma igreja que seja bíblica, uma igreja que tenha como centralidade Jesus Cristo, que tenha como centralidade a exposição verdadeira da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, porque a gente não pode inventar, enfeitar outras coisas, né? E aí vamos continuando. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, e só parando aqui, porque às vezes a gente lê a palavra assim, caraca, pô, elas estão com medo. Irmãos, se fosse a gente lá, possivelmente a gente estaria com medo também. Porque a gente está vendo ali um ser que não é natural. Ele é um ser sobrenatural. Essa questão que a gente fica, tô vendo anjo, tô vendo anjo. Isso não funciona assim, não. Isso nem faz sentido. Na verdade, os anjos naquelas épocas, que são mensageiros, eles vinham com uma questão específica do Senhor. Naquela época, a palavra estava sendo formada. Muitas vezes eles vinham, muitas vezes não, sempre eles vinham para poder cumprir uma missão específica do Senhor. Então esse negócio hoje, estou vendo um anjo, isso não existe. A palavra do Senhor, ela não nos dá margem para isso, para a gente ficar avançando. Não precisa mais de estar vindo o anjo trazendo mensagem nenhuma, porque nós já temos aqui a mensagem de Deus, a totalidade da mensagem de Deus, nós já temos, de Gênesis a Apocalipse. Baixando os olhos para o chão, elas disseram, estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, eles quem? Esses 2 homens com as vestes resplandecentes. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. E aí, é o que os anjos estão lembrando a ela. O que os anjos estão lembrando a ela? As Escrituras, a palavra de Deus. Eles estão lembrando tudo aquilo que tem na lei, nos profetas e nos salmos. Lembrando a elas tudo que Jesus falou que era necessário que acontecesse a ele. E o que é interessante, eles estão falando, a palavra se cumpriu. Por que vocês ainda estão nessa preocupação de morte? Né? Porque o coração delas estava nisso ainda. Alta madrugada, elas foram para o túmulo,
para poder continuar a questão da preparação com as ervas aromáticas, os óleos aromáticos. Então elas estão ali com a mente delas ainda, Jesus está morto, já era. Agora a gente só quer melhorar a dignidade do corpo dele. Elas chegam ao túmulo, elas encontram a pedra removida, elas veem que o corpo do Senhor não está lá, elas encontram com 2 homens com vestes resplandecentes, elas ficam com medo. Como a maioria das pessoas que se depararam com o anjo, a atitude delas foi de medo, desde a época do Antigo Testamento. E aí o anjo começa a anunciar a elas, olha só, vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Lembra do que ele falou para vocês? E aí, voltando aqui, que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue na mão de pecadores, que ele fosse crucificado. E a gente sabe, coisa horrenda que foi a crucificação do Senhor Jesus, para que depois ele ressuscitasse. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Elas se deparam com a situação e qual é o maior desejo delas nesse momento? Repartir, compartilhar. Né? Compartilhar essa informação, compartilhar esse dado novo que surge. Por quê? É importante a gente guardar isso. Elas se lembraram das palavras de Jesus. Elas se lembraram da pregação e estão vendo a pregação tomar vida na frente delas. E elas correram para poder contar os 11 e todos os outros que estavam com eles, né? Porque aqui já está tirando da contabilidade Judas Iscariote. E aí, Lucas dá mais detalhes sobre elas. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Lucas cita nominalmente 3 mulheres, mas diz que tinha mais mulheres com elas, que foram até o túmulo. 11. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. E olha o acréscimo de Lucas. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. De repente, se fosse um comboio de homens que tivesse ido até lá, talvez eles passariam a crer. E a gente, por que é necessário a gente estar sempre citando isso? Porque Lucas, ele é o evangelista que ele faz questão de mostrar que o Senhor Jesus era também o Senhor e Salvador de mulheres, de crianças, de todos aqueles que eram marginalizados pela sociedade daquela época. Então, por isso que ele é enfático, essas mulheres estão tudo delirando, não vamos acreditar nelas não. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo. Vou lá ver o que está acontecendo. E abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Sabe, de alguma maneira aqui, Pedro já está nutrindo uma alegria, uma esperança no coração dele. Porque, tipo assim, alguma coisa está acontecendo. Ele não sabe o que está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo. Né? E ele foi para casa, admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, lembrando a cronologia, tá? As mulheres foram alta madrugada no túmulo, os homens com as vestes resplandecentes, né? Enfim, os homens lembram a elas a respeito das Escrituras, a respeito das palavras de Jesus. Aí elas vão, se lembram das palavras de Jesus, elas correm até os homens para contar o que está acontecendo. Os homens acham que é um delírio, né? Continuaram na incredulidade, não acreditaram nelas. Pedro se levanta, corre para lá, fica admirado porque ele não encontra o corpo do Senhor lá, só viu os lençóis de linho, e o texto continua. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo por uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Então, lembrando, esses discípulos, a gente vai ver um pouco mais à frente, esses 2 estavam naquele grupo e ouviram essas, e tipo assim, de alguma maneira ficaram sabendo a respeito do que essas mulheres falaram.
ficaram sabendo a respeito do que Pedro falou, mas o coração deles está tomado de medo, de incredulidade. Eles estão abatidos. E olha só, a gente precisa sempre olhar as Escrituras e não ficar julgando o que está acontecendo. Pô, tanta coisa acontecendo e os caras ainda estão na incredulidade. Como que isso pode acontecer? Somos nós. Quantas vezes nós somos os discípulos a caminho de Emaús? A gente é abatido por outras circunstâncias, por outras questões, e a gente sai, já desacreditado, já não crendo mais na palavra, não crendo mesmo naquilo que está se cumprindo, porque de alguma maneira as coisas estão se cumprindo. E a gente viu que eles estão indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. E eles iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Possivelmente, a prisão de Jesus, a traição antes de Judas, a prisão dele, todos os interrogatórios, a crucificação, o sepultamento, o que as mulheres estavam dizendo, o que Pedro viu, e eles estão indo conversando. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E, cara, sabe o que a gente não pode esquecer jamais, que quando a gente pega o caminho para Emaús, Jesus vai lá. Por isso que a Bíblia, o que a gente faz aqui, ela faz sentido para quem crê, para quem confia. Para quem não crê e confia, isso aqui é só mais uma reunião. É só mais uma necessidade de eu ter alguma emoção. Mas só que depois isso tudo não faz sentido. Isso deixa de fazer sentido. Mas quando isso é a palavra de Deus, quando nós temos confiança de que esta é a palavra de Deus, isso tudo passa a fazer sentido para a gente. E principalmente para o salvo. Por quê? A gente já estudou isso no Evangelho de João. Todo aquele que vem até mim é aquele que o Pai me dá. E aquele que o Pai me dá, de modo nenhum eu lançarei fora. E esses 2 discípulos foram 2 homens que o Pai deu a Cristo. E eles já estavam se afastando. Mas Jesus entrou no caminho. Jesus consertou a rota novamente. E aí, o texto disse que Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E a gente poderia estar aqui anunciando outro evangelho, dizendo sobre o universalismo. Não, ele não veio para todos. Ele veio para aqueles que têm sede. Aquele que tem sede, vem até mim e beba. É um convite, é um chamado com alcance universal. Porque ele tem poder para poder salvar. Boa noite, meu irmão. Ele tem poder para poder salvar a paz. Gente de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e nações. Mas se ele não se revelar, se ele não fazer cair as escamas, lembra o que aconteceu com Paulo lá no início? Paulo fica como que cego, sem visão. Aí depois Paulo é retirado, e aí diz que Ananias vai lá orar por Paulo, impõe as mãos sobre ele, e cai como que escamas dos olhos de Paulo. Por quê? Se o Senhor não tirar esse impedimento, os homens não reconhecem. E agora eu quero falar para vocês, irmãos, sabe? Para os salvos mesmo, para os cristãos, para aqueles que creem no Senhor Jesus. Ame essa palavra, cara, como o maior tesouro que nós temos. Ame esse Jesus, porque Ele está permitindo que nós o reconhecêssemos. Perdão, Ele permitiu que nós o reconhecêssemos e ainda continua permitindo que a gente o reconheça. E se o Senhor Jesus não tirar esse impedimento, os homens não reconhecem. E eu vou te ser sincero, vocês acham que meu coração talvez às vezes parece que as pessoas a gente que ama essa palavra e que prega ela todinha, parece que a gente é durão, parece que a gente se alegra com as pessoas, sabe, estarem afastadas do Senhor, estarem se perdendo. Claro que a gente não se alegra, nem um pouco. Mas a grande verdade é que as pessoas não querem ao Senhor. Elas estão em busca de outras coisas. Mas quando Ele se revela por completo, Jesus é isso, então eu não quero.
Já parou para se perguntar isso? Conforme as pessoas vão conhecendo Jesus, vão abandonando Jesus? O que eu estou falando, irmão, é uma inverdade bíblica ou está aqui na palavra de Deus? Começou com as multidões. Conforme ele ia se revelando, ele ia se dando a conhecer. Ah, não, esse Jesus não. Isso daí é duro demais para mim. Não, fazer isso não dá. Tem que renunciar, aí não. Quem quiser vir após mim, não, aí não. Não. Mas ele é maravilhoso. Que para aqueles que são dele, olha o cuidado dele, olha o zelo dele. E a gente vai esticar aqui agora. 17. Então ele lhes perguntou. Ele quem? Jesus. A gente está no versículo 17 do capítulo 24 de Lucas, o último capítulo. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Sabendo que Jesus já sabia de tudo, né, irmãos? E eles pararam entristecidos. Está vendo como é que está? Está tudo se cumprindo. Tudo se cumpriu. Ele está se revelando. E eu estou frisando bem hoje essa parte do texto, porque muitas vezes somos nós, os discípulos no caminho de Emaús, entristecidos. Tudo se cumpriu. Palavra de Deus na nossa mão. Sabe? Uma oportunidade de relacionamento de graça abundante aberta. E ele falando: aquele que tem sede, vem até mim e beba. Aquele que tem sede, vem até mim e beba. E eles estão entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes dias? Será que você é o único que não sabe o que está acontecendo lá esses dias? Aí vamos imaginar o seguinte para a gente aqui. Algo assim que impactou nossa nação. Sei lá, a questão do Rio Grande do Sul. Eu acho que não tem um brasileiro que não sabe da catástrofe que tomou conta do Rio Grande do Sul. É mais ou menos o que está acontecendo lá. Eles falando para Jesus: pô, tá todo mundo sabendo. Jerusalém está pegando fogo, meu irmão. Eles estão saindo de Jerusalém, estão indo para Emaús entristecidos. Rapaz, Jerusalém está pegando fogo. Vocês não estão, você não está por dentro do que está acontecendo? E ele lhes perguntou, Jesus, do que se trata? E eles explicaram. Olha como é que eles estão percebendo os acontecimentos. Perceba-se, muitas vezes, esse não somos nós percebendo os acontecimentos. Aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus já tinha se apresentado como Filho do Homem. Jesus já tinha se apresentado como Deus. Jesus já tinha se apresentado como o Messias, o prometido. Jesus já tinha se apresentado como tudo isso. E como é que está o coração deles? Voltou Jesus apenas um profeta. Reconhecia que ele era alguém poderoso diante de Deus. Mas Israel teve vários homens poderosos diante de Deus em obras. Há pouco tempo, João Batista não fez nenhum milagre, mas poderoso em pregação. Aí tu pega os profetas aí, só um pequeno exemplo. Elias. Quantas coisas Elias fez diante dos homens? Obras. E outros profetas, irmãos. Eliseu, diversos. Moisés. Quantos homens que foram poderosos diante de Deus. E sabe, agora aqui, o sentimento deles, a angústia deles, o medo deles, a tristeza deles, já meio que rebaixou Jesus no coração deles. E o 20. E olha que interessante. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Está percebendo pela visão do judeu? Eles não estão culpando em primeiro lugar os romanos. Eles perceberam que os romanos foram usados pelas autoridades religiosas de Israel. Mas eles estão percebendo que, na verdade, todo o esquema diabólico ali preparado, arquitetado, estava as autoridades dos judeus envolvidas. Eles aqui tirou o olhar das autoridades romanas e dizendo, foram eles que levaram Jesus para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí o 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Irmãos, eles estão saindo da onde? Daquele grupo de Jerusalém, lembra? Esse era o papo que devia estar rolando lá no grupo. Poxa, babou. Jesus está morto. Esse devia ser o sentimento no coração das mulheres que estavam indo lá para o túmulo na alta madrugada. Pô, babou.
Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. E quando, na visão do judeu, se fala de redimir, como é a visão daquela época? Uma redenção, ela era um preço pago. É uma redenção conquistada através de um preço que foi pago, de um alto preço que foi pago. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. A gente já estudou aqui no Evangelho de Lucas. Jesus falou que era necessário que o Filho do Homem padecesse, morresse, mas que ele iria ressuscitar em que dia? Ao terceiro dia. E olha como é que está. Eles estão compreendendo que eles estão no terceiro dia. Eles estão com uma informação de um evento sobrenatural. Pedro é removida do túmulo. Jesus já não está no túmulo. Anjos encontrados no túmulo. E eles estão aqui ainda, sabe, entristecidos, desviados de toda essa verdade. 22. É verdade também, agora eles já começam a trazer esse dado para Jesus. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E aí eles continuam. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. E aí, irmãos, vamos ser sinceros aqui com a gente. Quantas vezes nós somos os discípulos no caminho de Emaús? Palavra de Deus cumprida, Jesus se revelando, tudo que... inclusive, em termos de algumas profecias, nós temos uma posição privilegiada com relação a eles. Eles são testemunho ocular do Senhor Jesus, beleza. Isso é grandioso demais. Mas muitas das coisas que Jesus profetizou, eles não viram se cumprindo. E nós estamos vendo. Nós estamos nesses dias, vivendo esses dias as quais a palavra de Deus tem se cumprido. E cada vez mais a gente está vendo aí diante da gente. Mas quantas vezes nós somos os discípulos a caminho de Emaús? Sabe? Nós estamos sufocados, paralisados. Está tudo acontecendo na nossa frente. Tudo já aconteceu na nossa vida. O principal, que é a salvação. O Senhor tem nos garantido que nós estamos salvos. Que Ele está nos levando para um caminho, para uma Jerusalém celestial. E muitas vezes nós estamos assim. E agora Jesus vai e fala para eles. E aqui agora é exortação, tá? É repreensão. 25. Então ele lhes disse, como que vocês são insensatos, né? Tem outras traduções, não sei se vocês estão com elas aí, que diz nécios. Tem tradução que diz tolos. Como que vocês são insensatos, nécios ou tolos, e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Tipo assim, se vocês não estão crendo em mim, crê apenas na palavra que está escrita e que está se consumindo, e que está se cumprindo na frente de vocês. E o que sabe que eu acho muito maneiro, muito maravilhoso? Olha a importância que Jesus dá à Escritura. Ele poderia ter falado em primeiro lugar, como que vocês demoram para crer em tudo que eu falei para vocês? Mas não, os profetas. Aí ele começa, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Por que, irmãos, que ele fala isso? Porque Israel continuava esperando um Messias triunfante. O Messias que é chegado, não teve aquele quadro aqui de Dom Pedro que a gente viu aqui domingo? Dom Pedro com a espada, né, imposta num cavalo. Foi até algo que eu esqueci de comentar. Até o quadro que foi pintado por Pedro Américo foi uma cópia de um pintor francês que ele pintou um quadro a pedido de Napoleão Bonaparte quando eles tiveram uma vitória sobre os russos. Israel estava esperando, sabe, um Messias triunfante. Alguém com uma espada que ia chegar destronando, abalando os reinos deste mundo, segundo a ordem deste mundo. Jesus, ele abalou, irmãos, e continua abalando todos os reinos deste mundo. Todos os reinos deste mundo estão como que estrados por pé de Cristo. Mas só que a maneira de Jesus sofrer não era através de uma vitória sobre os homens. Jesus, ele triunfou sobre os principados e potestades. Jesus triunfou sobre os poderes malignos do mal. E Paulo escreve isso na carta aos Efésios.
E Paulo escreve isso tendo uma compreensão ampla da obra de Cristo. Ele está dizendo que toda a nossa sorte de bênção não é nos bancos, não é na prosperidade segundo o curso desse mundo, é nas regiões celestiais. É isso que está disponível para a gente. É isso que está disponível a esta igreja local aqui em Cristo Jesus. É esse chamado de Jesus para a gente. E é o que ele está dizendo. Não é verdade que o Cristo ele tinha que sofrer para poder entrar na sua glória? Tinha que sofrer. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Sabe o que Jesus está fazendo? A gente sabe que não era assim, com essa facilidade que a gente tem hoje, né? Mas, daqui para trás é Gênesis a Malaquias. É isso que Jesus estava fazendo com eles. Rapaz, vocês não estão vendo o que aqui está escrito sobre mim? De Gênesis a Malaquias, essa palavra, ela revela quem eu sou. 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, né? Ele falou, eu vou continuar a minha viagem, Jesus, né? Mas os dois convenceram Jesus a ficar dizendo, fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E era um cuidado deles, né? Porque naquela época você não tinha iluminação, então você podia entrar por um caminho, você podia ter pessoas maldosas, você podia ter animais, né? E eles pediram para Jesus ficar com eles. E Jesus entrou para poder ficar com eles. 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Isso era uma atitude normal, né? E naquela época, essa bênção começava. Bendito és tu, ó Senhor, que nos deste este pão, que nos deste essas uvas, essas bananas, esse feijão, esse arroz, né? Era um hábito deles iniciarem a oração assim. Então, o que Jesus está fazendo ali era comum aos judeus. Depois partiu o pão e deu a eles. E a partir disso, os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E eles disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E aqui já fica uma outra coisa para a gente. Essa obra aqui é obra de Deus. E a gente não pode esquecer que Jesus é Deus. E de verdade, o nosso coração arde quando Deus nos revela a sua palavra, quando Deus nos explica as suas Escrituras, quando nós estamos diante da palavra de Deus, quando Deus está se revelando a nós, sabe? O nosso coração queima, seja em qual sentido que for. O nosso coração arde, seja em qual sentido que for. Mas o coração ardia quando as Escrituras eram explicadas. E o 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Sabe o que aconteceu? Esses homens entraram numa casa para poder descansar. Mediante a tudo que aconteceu, aqui a Bíblia diz que eles se levantaram e correram, voltaram para Jerusalém, voltaram para o seu ponto de origem para poder compartilhar isso tudo, né? Então os dois, o 35, então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. E eles reconheceram por quê? Porque Jesus se deu a conhecer a eles. Jesus permitiu ser reconhecido. Lembra o início do texto? Que eles não reconheciam porque eles tinham que ir como uma trava para poder reconhecer o Senhor Jesus. Mas agora eles passam a reconhecer o Senhor Jesus que foi caminhando com eles boa parte do caminho. E seguindo aqui o texto, 36. Falavam eles estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse que a paz esteja com vocês. E eles estavam o quê? Reunidos. E Jesus apareceu no meio deles dizendo que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Por quê? Talvez seria o nosso caso também. Tu está reunido num local, de repente aparece alguém aqui no nosso meio. Seja sincero, Jesus aparece aqui agora no nosso meio. A nossa primeira atitude, de espanto.
É um espírito. Na nossa ideia é um espírito. Por quê? Apareceu assim do nada, de uma forma sobrenatural. E eles pensavam, né, que estavam vendo um espírito. 37. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surge dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus permitiu que eles tocassem o corpo deles. Mas Jesus explicou, em um momento da Bíblia, Lucas já não narra essa passagem, Jesus estava tendo um encontro com Tomé. Jesus falou que bem-aventurado é aqueles que estavam vendo e tocando, ou bem-aventurados seriam aqueles que creriam sem ver e sem o tocar. Somos nós. 40. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: antes eles não estavam crendo, tomados por uma grande tristeza. Aqui agora eles estão tomados de uma grande euforia e estão sem compreender o que está acontecendo. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Precisa do equilíbrio. A vida do cristão, ela é baseada num equilíbrio. Não pode ser baseada numa euforia, porque a euforia passou, acabou tudo. E baseado numa tristeza, vamos estar sempre impedidos de o enxergar. Então, a gente precisa equilibrar. E aí Jesus lhes disse, Jesus já tinha mostrado, né, os pés, já tinha pedido para eles tocarem, e agora Jesus vai e fala: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Por quê? Por que Jesus está fazendo isso? Porque Jesus está mostrando que as escrituras se cumpriram, que ele não é um espírito, que ele ressuscitou, que ele está num corpo glorificado. E o 44, ao seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa daqui era a divisão da Bíblia para o judeu. Então Jesus está falando: rapaz, tudo está apontando para mim. Não tem um texto, não tem um livro bíblico que não está apontando para mim. E o 45, então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Tem uma coisa que nós não estamos suportando. Por quê? É uma ideia que nos foi colocada em nossa cabeça através do mundo e através de muitos evangelhos falsificados. É triunfo! Jesus tem uma porta aberta para você. Jesus vai te fazer triunfar. Jesus vai fazer você reinar. Você vai comer o melhor dessa terra. Jesus vai te prosperar por todos os lados. Jesus tem tudo para você. Jesus tem um reino de alegria. Se você está sofrendo, é porque você está em pecado. Se você está sofrendo, é porque você não está com Jesus. Se você não está prosperando, é porque Jesus não está se fazendo presente na sua vida. Se você está prosperando pouco, é porque você está entregando pouco. Seja sincero comigo, irmãos. Essa igreja não é do pastor Léo, a gente começou isso lá no início. Essa igreja não é dos homens, essa igreja é do Senhor Jesus. Me diz em qual momento, ou eu estou ficando maluco, me diz em qual momento. A gente está terminando o segundo evangelho hoje. Primeiro foi João, o segundo Lucas. Me diz em qual momento que Jesus fez essa pregação que eu acabei de falar aqui agora. Eu paro, de verdade, eu até paro de pregar, eu nunca mais me prego e ensino. Não tem. Não tem. A Bíblia diz quem é o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Me diz, irmãos, como que isso pode ser uma uva para o cristão? Como que isso pode ser uma Disneylândia para o cristão? Não faz sentido. Está compreendendo? Esse é Jesus falando, isso não são palavras minhas não, nem de vocês não. Era necessário que o Filho do Homem sofresse.
Era necessário que o Filho do Homem sofresse. Era necessário que o Filho do Homem sofresse. Aos padrões desse mundo, Cristo era um derrotado. Cristo é um derrotado, irmãos? Cristo é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele triunfou. E muitas vezes a gente está se deixando se preencher por esse evangelho falsificado. E olha, o Jesus vai além. O Filho do Homem tinha que sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. E tá os homens até hoje querendo pregar um evangelho diferente. E aí a gente vê as multidões seguindo os homens. Mas Jesus falou que as suas ovelhas fariam o quê? Seguiriam quem? A sua voz. E eu quero falar isso para vocês. Seguir Jesus, irmãos, não é fácil. É a tarefa mais maravilhosa e linda que nós poderíamos receber. Mas, ao mesmo tempo, é a tarefa mais difícil e dolorosa que nós poderíamos receber. A gente já falou isso daqui algumas vezes. Seguir Jesus não vai nos custar algumas coisas, vai nos custar tudo. E o nosso privilégio, a nossa alegria é saber que mesmo diante de tudo nós estamos permanecendo na presença dele. Por quê? Porque ele está nos guardando. Isso está implícito na vida dos discípulos. 11 ficaram. E só ficaram porque ele mesmo foi resgatar. A gente acabou de ver esse exemplo. Os discípulos se afastando para Emaús, ele entrou no caminho de Emaús e realterou a rota deles para Jerusalém. Por quê? Porque é de lá que vai partir tudo. E como que de lá partiu tudo? E a gente está caminhando para poder encerrar. E por que se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados? Por que Cristo foi crucificado? Ele foi crucificado para poder redimir os nossos pecados. Sabe por que ela está vazia? Porque em Cristo os nossos pecados foram redimidos. Ele veio nela. Ele carregou o nosso pecado sobre ele. Aqui ele foi abandonado pelo Pai durante um momento. Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por que ele se fez pecado por nós? Ele saiu daqui. Ele foi levado a um túmulo. Deus se satisfez nele. Deus falou, a justiça feita através de Jesus, agora eu estou satisfeito. Meu filho, tu vai ressuscitar no terceiro dia. E agora você recebeu toda a herança prometida. Agora você levanta como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você veio, você foi fiel, você cumpriu a missão até o final. Você padeceu, você sofreu. E que em meu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. E ele está falando, isso não pertence só aos judeus, não. Isso pertence a todo mundo. Começando em Jerusalém. Jerusalém só foi o ponto de partida. Ele chegou no caminho de Emaús para Cleópolis e o outro, volta, rapaz. Volta que a partir de lá vai surgir a maior missão da história. Que iniciou no Éden, vocês lembram, né? Quando ele prometeu que ele daria um descendente da mulher. Aqui agora é a plenitude dos tempos. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem da onde, irmãos? Do alto. Até para a gente conquistar isso no nosso linguajar, compreendendo que é Deus quem salva. Uma vida, uma alma para o Senhor Jesus, o poder não vem dos homens, não. O poder não vem da minha capacidade de estudar. O poder vem do alto. Só faz sentido o nosso ensino, a nossa pregação. E quando eu falo isso, tá, irmãos? Lembrando isso, tá? A Bíblia, quando fala sobre pregação, não tem essa ideia que não tá de um púlpito, um banco, ou alguém em pé, um microfone. Naquela época não tinha isso, não. Naquela época a ideia de pregação era o que é isso aqui, ó. É o que a testemunha faz falando do evangelho a qualquer pessoa. Rafael na hamburgueria é pregação de evangelho. Marcos no trabalho dele, Léo na barbearia, Mateus, o Hélito, aonde for. Meu pai na rua, com tia Marlene com um parente, isso é pregação de evangelho. E estamos caminhando para encerrar. Então, Jesus os levou para fora até Betânia. E erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, já viu como é que mudou agora a questão?
Já não é mais aquele profeta poderoso em obras, aqueles a quem eles achavam que havia de redimir Israel. Agora eles estão compreendendo que Jesus é divino, que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias prometido. Agora eles compreenderam a pregação do sofrimento. Agora eles compreenderam que Jesus veio capacitar eles para sofrer. Mas alegrem-se por vocês sofrerem por meu nome. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E estavam sempre no templo louvando a Deus. E hoje, irmãos, qual é o templo que o Senhor habita? Que não é feito por mãos humanas. Somos nós. Está compreendendo que a gente precisa? Terminamos o Evangelho de Lucas, como eles terminaram. Como? Adorando, louvando, sempre. Era só em alguns momentos? Sempre. Agora, o que eu quero dizer para vocês é, a vida é... Não, é louvar dentro do sofrimento, cara. Pega aqui, vamos pegar esses 11 que iniciaram. Só João morreu de velhice. Você pega a tradição, a história diz que decapitação, queimados, atravessados com lança, apedrejados, enforcados, crucificados, decapitados, crucificados, cerrados, Pedro de cabeça para baixo. Então, para a gente, tinha que ser um bando de fracassado. Abandonaram tudo, a ponto de Paulo dizer: eu considerei tudo que eu tinha como que esterco para ganhar Cristo. Paulo tinha money, tinha grana, Paulo vinha de boa família, tinha estudo, tinha conhecimento, não é à toa que o homem tinha cidadania romana, devia ser um cara bem transitável, bem versado naquele meio, mas ele falou que ele considerou tudo como que esterco para ganhar Cristo. É isso, meus irmãos. Na verdade, seguir a Cristo é um convite ao sofrimento, mas é um sofrimento com data e hora marcada, né? Foi o que a gente conversou com os irmãos do Projeto Ágape no último sábado que nós tivemos lá. O sofrimento tem data e hora marcada para acabar. Amém, meus irmãos? Amém? Louvado seja Deus!